As crianças podem acompanhar a diaconisa Michele. Você que está sentado, pode se colocar de pé, por gentileza. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo. Obrigado, minha irmã. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. As crianças podem acompanhar a tia Michele. Primeiro Samuel, capítulo 8. Eu creio que todos acharam, amém? Então assim diz o texto: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitarem subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Amém. Eu quero conversar com você hoje sobre a estrada da queda. Esse é o tema de hoje. Você pode se assentar? Meus irmãos queridos, a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, que é um dos livros mais conhecidos do Velho Testamento, vai nos contar a história de um homem que é levantado por Deus para ser juiz, profeta, sacerdote. É um tríplice ofício. Um homem levantado por Deus para guiar a nação em tempos terríveis desse período de Israel. Mas essa história ela não começa aqui. Então, a critério de introdução, eu quero que você preste bem atenção comigo. Que o povo de Deus é inserido no Egito. De José até a partida de Moisés para o deserto, compete-se o tempo aí de 400 anos. Alguns dizem 430. E aquelas pessoas que ali foram instaladas de uma maneira até saudável, vão passando por governos de Faraó. E agora a questão vai se complicando e eles vão começando a ser escravos. Então aqueles que vão nascendo ali dentro daquele escopo de realidade, começam já nascendo servindo debaixo da escravidão de um povo desconhecido. Então Moisés levanta esse homem, um homem, como já disse outra vez, sem armas, sem lanças, sem flechas, para libertar o seu povo, e começa assim a caminhada no deserto, que dura aí um período de 40 anos. Porém, há um episódio descrito na palavra do Senhor, em que Deus ordena que Moisés fale com a rocha, para que a rocha saia água, e Moisés faz o contrário, ele bate na rocha, aquela rocha ferida. E por conta desse caso, desse acontecimento, o povo de Deus ele não é inserido na terra prometida. No livro de Deuteronômio
Deus vai levar Moisés no alto monte e vai dizer: olha, vede esta terra belíssima, que prometi ao teu povo, tu não entrarás nela. Por que Moisés não entrou nela? Porque desobedeceu a palavra do Senhor. E entra nessa terra somente 2 homens chamados Josué e Calebe. E esses homens entram ali, encontram muitas lutas, muitas dificuldades para conquistar aquela terra. Agora o povo de Deus é dono da terra da promessa. A promessa de Deus se cumpre, porque Deus, como diz o mesmo profeta Samuel, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre a promessa a seu povo. Seu povo passa a habitar ali, luta com aqueles povos vizinhos, inimigos, vence e ali se estabelece. Só que após o tempo de Josué, entra o chamado tempo dos juízes. E esse tempo dos juízes talvez seja o período mais sombrio da história de Israel. Israel vai viver servindo a Deus, caindo na mão de ídolos, caindo na mão de outros povos, e Deus vai suscitar um juiz para que reorganize a nação, para que reorganize tudo, para que as pessoas voltem a servir ao único Deus, Deus vivo. E Israel cai novamente e fica nessa bola de neve, nesse círculo vicioso de Deus levanta o juiz, a nação obedece, volta aos caminhos do Senhor, e a nação cai novamente. Eles sofrem as consequências dessa queda e Deus levanta sempre um novo juiz. Mas esse período não foi um período de anos, de 2 anos, 3 anos, 5 anos. Foi um período de 330 anos, a qual Israel está servindo a ídolos, está se desviando dos caminhos do Senhor. E as nações em volta estão crescendo, estão prosperando, estão construindo ali os seus lares, estão crescendo as suas famílias, as suas riquezas estão aumentando, e algo que Israel não tem, que esses povos têm, é um rei, é um líder da nação. Porque a nação de Deus, o povo de Deus, vivia sob o comando do que nós vamos chamar de teocracia. O que é a teocracia? É o governo de Deus. É somente Deus que governa a nação. Ou seja, enquanto os outros têm reis constituídos através de censos, votos, eu não sei como é que funcionava na época, o único rei do povo de Deus, o único rei de Israel é o próprio Deus. E entra um momento em que é levantado esse homem chamado Samuel. E ele é levantado num período sombrio para ser sacerdote, para ser profeta e para ser juiz. E esse homem, segundo diz mesmo a palavra de Deus, é um homem de caráter, é um homem firme, é um homem que não se desvia do Senhor, mas é claro que ele tem filhos e os seus filhos não andam nos caminhos do Senhor. E nesse período, Israel passa por alguns problemas, por algumas batalhas. Como você pode conferir no capítulo 4 deste mesmo livro, é que Israel vai sofrer uma derrota retumbante para os filisteus, e as coisas vão se complicando, e as nações crescendo, e eles têm um rei, só que Israel não tem. Só que aí Samuel comete um erro, ele levanta os seus filhos, como diz aí no começo do capítulo 8, para serem juízes. O primeiro erro que Samuel vem a cometer, porque quem dava juízes para o povo não era nenhum homem, era o próprio Deus. E esses filhos dele não andam nos caminhos do Senhor e fazem a nação passar cada vez mais vergonha. Então, os anciãos, aqueles que conhecem mais as coisas da vida, olham para as nações em volta e dizem a Samuel: nós precisamos de um rei. Dá-nos um rei, conforme as outras nações também têm. Nós precisamos de um rei. E essa notícia não cai bem nos ouvidos de Deus. Porque o profeta Samuel vai dizer no capítulo 15 deste livro, e nós vamos dar uma olhada lá também, que a glória de Israel era o próprio Deus.
Só que Deus, olhando para o pedido insensato dessas pessoas, resolve atender o seu pedido. Tá bom então, Samuel, eles querem um rei, então levante um rei, ordene um rei. E o nome desse rei se chama Saul, que é o primeiro rei de Israel. Então encerra-se aqui o período da teocracia, entra o período da monarquia. Hoje o meu objetivo não é falar de Samuel, meu objetivo é falar de Saul. Saul vai percorrer uma estrada que o vai levar à ruína. Saul era um homem notável entre todos os homens, a Bíblia vai dizer que ele era um homem alto, era um homem bonito, e era um homem valente, era um homem capaz, era um homem competente, mas esse homem se entrelaça nas veredas dos seus maus caminhos e vem a perecer diante dos inimigos de Deus. Então a primeira coisa que eu quero tratar com você está lá no capítulo 13. Eu preciso que você avance comigo para que nós examinemos a palavra de Deus. Primeira coisa é o orgulho de um rei, que está descrito entre o versículo 1 e o versículo 4. Agora tem uma batalha à frente. E Saul, por puro orgulho, subestima o exército inimigo. E nessa altura do campeonato, o povo de Deus, os homens do povo de Deus já tinham se colocado à disposição para lutar contra as outras nações, e eram mais de 100 mil homens. Só que Saul, orgulhoso, vai reunir apenas 3 mil. E o resto estava com Jonatas. Mas acontece algo aí que está no versículo 3, Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então aqui acontece uma grande batalha. Só que o vitorioso aqui não é o homem bonito, um homem alto, o homem de ombros largos, notável entre os outros homens. Aqui o vencedor dessa batalha é seu filho chamado Jonatas. Só que note comigo que Saul, ao invés de reconhecer a vitória do seu filho, ele vai tocar trombeta para si mesmo e vai fazer ouvir em todo Israel que Saul derrotou esses inimigos. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o orgulho ele precede a ruína. Saul era um homem muito orgulhoso de seu poderio bélico, mas subestima o inimigo. Nós não podemos, meus irmãos, subestimar as astutas artimanhas do Satanás, dos nossos inimigos. Se você tem que ir com todas as forças contra o diabo, contra as artimanhas do inimigo, contra os seus inimigos, vá, pois Deus é poderoso para ir na frente dessa batalha com você. Não subestime o inimigo, vá armado com as armas de Deus, desça do seu orgulho e confie no Senhor dos Exércitos. Saul, nesse ato de orgulho, traz todo o crédito para si mesmo. Irmãos, afastem-se de pessoas que fiquem tocando trombeta para si mesmo. Que ficam dizendo: olha como os meus feitos são muito bem vistos aos olhos de Deus. Olha como é que essas coisas estão prosperando a partir do momento que eu comecei a botar a mão aqui. É isso que Saul estava fazendo. E esse foi o primeiro passo para a estrada da queda desse homem, desse primeiro rei de Israel. Meus irmãos, nós devemos ser igual a Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer, tratando de uma questão de inimizade, de contenda dentro da igreja, ele vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: olha, vocês estão com problemas um com o outro, vocês estão com contendas entre irmãos aí dentro da igreja, e eu tenho que dizer algo para vocês. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
que mesmo sendo Deus, não ousou por usurpação ser igual a Deus, antes mesmo ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente, ele foi humilde. Nós temos que transparecer a humildade de Cristo. A humildade de Cristo. Não ficar tocando trombeta para nós mesmos. Mas em segundo lugar, olha comigo, que esse rei é um rei extremamente impaciente. Samuel tinha feito um voto com Saul lá no capítulo 10, versículo 8. Está escrito assim: esperou Saul, olha comigo versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Espera aí 7 dias. Só que agora, as pessoas estavam ali por conta da batalha, se dispersando do caminho, fugindo. E agora Saul olha para as pessoas e faz o seguinte: quer saber? Eu vou fazer aqui um holocausto. Então Saul comete 3 erros aqui. Primeiro, Saul faz a vontade das pessoas. Você não foi chamado para fazer a vontade dos outros? Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus plenamente. Segundo erro de Saul aqui, que está descrito nesses 3 versículos. Aliás, nesses 2 versículos. Ele fez um holocausto. Qual é o erro aqui? Holocausto é coisa de sacerdote, não é coisa de rei. Olha o tamanho do orgulho de Saul. Vou fazer aqui um holocausto, vou juntar a galera, porque está todo mundo fugindo, dispersando, e eu vou chamar a atenção deles toda só para mim. Terceiro erro de Saul: a sua ansiedade quebra o pacto feito com Samuel. Ele tinha feito um pacto. Me espera aí, 7 dias, eu vou aparecer. Pouco antes de aparecer, ele faz um holocausto. O que isso acontece? Desagrada a Deus. Você sabe por que as bênçãos não chegam na nossa vida, meu irmão? Nossa impaciência. Nós queremos pegar a palavra de Deus, nós queremos pegar aquilo que Deus vai fazer lá na frente e queremos fazer pelas nossas mãos, através das nossas próprias forças, e o que acontece? Deus acaba rejeitando as nossas obras. Então nós não podemos ser ansiosos como foi esse rei. E olha o que diz o versículo 9. Diz Saul: traze-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. Mal acabaram, versículo 10, dele oferecer o sacrifício, aparece o tal do Samuel, de repente. Porque por causa do atraso de Samuel, atraso não, momento certo, porque isso era um plano de Deus. A impaciência de Saul fez ele burlar a lei de Deus, que só o sacerdote devia fazer o sacrifício, e ele é reprovado por Deus, e Samuel aparece no ato, e Samuel pergunta a ele: o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci sacrifícios ao Senhor. Terceiro ponto é isso, a dissimulação dele. Forçado pelas circunstâncias. Samuel, eu não fiz isso aqui necessariamente porque eu quis. Mas as pessoas, as circunstâncias a qual nós estávamos vivendo naquele momento ali, me apertaram tanto que eu tive que fazer o holocausto, o sacrifício ali, para manter o povo junto comigo. Saul foi dissimulado. Saul colocou a culpa no povo. E aqui está a segunda coisa que eu quero te falar para a sua vida. Até quando nós vamos colocar responsabilidade nas circunstâncias? Sobre aquilo que não dá certo na nossa vida? Às vezes coisas não dão certo no trabalho, no aquilo que você quer fazer, nos seus negócios, porque você investe errado. Mas aí, para não viver aquilo ali, consertar aquilo ali, viver aquela realidade que você construiu, você põe culpa na circunstância. Ah, mas foi o mercado, ah, foi o dólar que subiu demais, ah, é o presidente que está aí, é isso. Não, você que fez errado. Aí o seu ministério está dando errado, mas quer saber, o que eu faço aqui na igreja ninguém abraça, mas isso não é culpa minha, não é responsabilidade minha, é porque as pessoas não querem nada. Você está colocando culpa, responsabilidade nas circunstâncias, enquanto você talvez devia trabalhar mais.
pensar mais, orar mais, ler mais, jejuar mais, viver mais isso que Deus colocou nas suas mãos. Irmãos, não coloquem a culpa nas circunstâncias. Nós temos a mania de fazer isso. Nós temos a mania de fazer isso. É igual um jogador de futebol, está na cara do gol. Quem torce para o Flamengo aí? Levanta a mão aí. Quem torce para o Flamengo aí? Você conhece o David? Você lembra daquele atacante David? Ele perdia cada gol, cara, que dá vontade de entrar na TV e matar ele. Dá vontade de matar aquele cara. Gol aberto, trave. O Flamengo já perdeu um título por causa desse cara. Mas qual era o problema dele ter perdido o gol? O gramado aqui, estava com um buraco aqui, aí a bola subiu. É assim. E a gente fica criando esses gatilhos, fazendo essa transferência para colocar a responsabilidade daquilo que é na nossa mão, nas circunstâncias. É isso que o Saul está fazendo. São as circunstâncias, Samuel, que me levaram a fazer um sacrifício. Qual o resultado disso? Versículo 13, disse Samuel a Saul: procedesse neciamente. Sabe o que é neciamente, segundo a palavra de Deus? É proceder igual burro. Saul, você foi um idiota. É isso que Samuel está falando para ele. Você foi burro, procedeu neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Qual o resultado disso? Versículo 14, agora o teu reino não subsistirá. Em outras palavras, Saul, aquilo que Deus colocou na tua mão, agora Ele está tirando. Por conta da sua impaciência, por conta do seu orgulho e por conta da sua dissimulação. Por que Deus tira muitas coisas das nossas mãos? E Deus tira, por causa do nosso orgulho e impaciência, dissimulação. Deus, a responsabilidade não é minha. Enquanto o projeto, o trabalho, era só esperar. Só espera. Se Deus tem promessa para você, meu irmão, espera. Pois esse Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele prometeu. Espera. Mas olha comigo o capítulo 14. Que tem um menino aí chamado Jonatas, filho de Saul, seu jovem escudeiro, ou seja, era um garoto que estava sempre do lado do pai, sempre trabalhando junto com ele. Mas ele tem um contraste muito grande com seu pai. Enquanto Saul é um orgulhoso, dissimulado, Jonatas é um homem de fé. Então a primeira coisa que eu quero ver com você aí é uma fé poderosa. Versículo 6, disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Jonatas tinha uma fé ousada, em contraste com seu pai. A palavra de Deus vai dizer lá em Levítico, meus irmãos, que com 100 nós iremos enquanto nossos inimigos, 10.000 fugirão de nós. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 8:31, o versículo mais conhecido da Bíblia por todos os crentes: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos ter a fé de Jonatas, uma fé imbatível, não importa se é com muito, se é com pouco, se Deus mandou nós guerrearmos, nós irmos nessa luta, é Ele que está garantindo a vitória. Ele mesmo está garantindo a vitória. Em contraste ainda com seu pai, que Jonatas tem uma fé robusta, forte, firme no Senhor dos Exércitos. Saul tem uma fé fingida. E esse é o segundo ponto. Segundo lugar, meus irmãos, Saul tinha uma fé supersticiosa. Olha comigo o versículo 17. A batalha continua. Há um momento de tensão em Israel. Então disse Saul ao povo dele: ora, contai e vede, quem é que saiu dentre nós? Ou seja,
seus filhos, contaram, eis que nem Jonatas, nem seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Capítulo 4. Capítulo 4. A arca também foi usada dessa maneira. Traz a arca aqui. A arca, você sabe, que representa a presença, a glória de Deus. Então traz a arca para cá, porque nós vamos vencer a batalha. E a Bíblia vai dizer que Israel é derrotado, são massacrados. E agora, nesse mesmo momento, Saul, numa fé supersticiosa, talvez lembrando das histórias que ouvira lá atrás antes de ser rei, vai dizer a Aías. E por que está escrito Aías aqui, não é Samuel? Porque nessa altura do campeonato, Saul já não sabia mais o que queria. Porque Samuel se afasta dele no capítulo 13, agora o que ele faz? Ele troca de sacerdote. E isso é um grande alerta para nós, meus irmãos, de muitos crentes que ficam trocando de pastor, porque o pastor não faz o que ele quer. Ficam trocando de igreja para lá e para cá, pulando de galho em galho. Eu vou lá porque lá as pessoas fazem o que eu quero lá, eles fazem o que eu gosto. Não, meus irmãos, você não tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que Deus manda. Você tem que fazer o que Deus manda. E agora ele pega um sacerdote vindo de uma família que já havia sido desprezada pelo Senhor, como está escrito aí no versículo 3. E agora Saul, supersticiosamente, vai pedir essa arca, traz a arca para cá, para que a gente possa vencer essa batalha. Mas o que ele faz? Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Uma fé supersticiosa, meus irmãos, é uma fé morta. Nós não podemos, meus irmãos, achar que Deus é um brinquedo em que nós podemos usar na hora que nós bem entendermos. Porque o que acontece nesse meio termo aqui, entre o versículo 18 e 19, é o seguinte: ele manda Aías, vai buscar a arca. Mas ele tinha que fazer algo antes, ele tinha que usar a estola sacerdotal para descobrir qual era a vontade de Deus. Antes dele dizer a vontade de Deus, Saul fala para ele: desiste desse negócio. Não traz não. Saul não está nem um pouco preocupado com a vontade de Deus. Ele está preocupado em ser agradado. Saul é supersticioso. E quantas vezes nós somos supersticiosos? Quantas vezes você já foi supersticioso? Você já viu o pastor crente que não passa embaixo de escada, na marquise, quando está pendurado assim? Que vai ter azar? Crente que não deixa o espelho virado em dia de chuva, tem que cobrir em dia de chuva, porque vai cair um raio, entrar pela janela e vai matar todo mundo? Hã? Quantas vezes você já desvirou o chinelo lá da sua mãe, achando que ela ia morrer de bruço? Isso é superstição. Deus não é um brinquedo que a gente fica carregando e para lá, para cá. Não, não, não. Ninguém pode dizer assim, ó, vem hoje que Deus vai fazer tal coisa. Não, não, você não manda em Deus. Deus é que manda em todas as coisas. Deus é que manda em todas as coisas. Saul negligencia a vontade de Deus quando ele fala: desiste de trazer a arca. A vontade de Deus não importa aqui a isso. O que importa é o que eu estou dizendo. Que o rei aqui sou eu. A questão é essa. Terceiro, Saul tem uma religiosidade fingida. Versículo 21. Agora, Israel está em batalha. Israel está em batalha. E seu exército está faminto. E Saul vai fazer um voto aqui, um voto de doido. Um voto de doido. Perdão, versículo 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Voto insensato. O exército está na batalha. Você vai falar para os caras parar de comer? A batalha está acontecendo, eles estão caminhando para a luta num lugar onde tem mel.
E eles têm que passar por aquilo ali sem tocar em absolutamente nada, porque o rei fez um voto insensato. Votos insensatos fazem ter derrotas onde era para ter vitória. Temos que parar com essa ideia de que ficar fazendo voto atrás de voto é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja fiel, e que você seja fiel até a morte, sem sentir nada, sem ver anjo, sem falar, sem ver fogo, sem ver nada disso. Você tem que ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Então Saul faz um voto insensato. E o que acontece? É que onde era para ter vitória, tem derrota. E o que ele faz? Faz o povo pecar. Olha comigo o versículo 35. Disto informaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: procedestes aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e diz-lhe: cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, matai-os aqui e comei, não pequeis contra o Senhor comendo com o sangue. Ele quis voltar atrás agora, quando já tinha acontecido o problema. O povo já estava em pecado, quebrando a lei do Senhor, as leis cerimoniais. E agora ele quer saber: eu acho que eu fiz besteira, vamos voltar atrás aqui, traz aqui para mim, que sou o reizão, o rei da cocada preta, e vamos fazer um sacrifício para vocês não pecarem contra o Senhor. Mas já tinha pecado. E agora? Nós não podemos ficar olhando para trás dizendo: pô, eu cometi aquele erro lá, e se eu fizer de novo aquele... Irmão, já era, passado é passado. Passado não volta atrás. Acho que o grande questionamento de todo homem é não poder voltar lá atrás para consertar seus erros. Saul fez exatamente a mesma coisa. Vou consertar o meu erro diante do Senhor. Vou proclamar agora um sacrifício aqui, diante de mim, para consertar esse pecado. Já não tinha mais jeito, o pecado já estava feito. E essa vitória do filho dele, chamado Jonatas, essa batalha, esse homem que também estava indo para a batalha, o filho dele, no caso, perdão, melhor dizendo, estava indo para a batalha, vai se alimentar daquele mel ali, daquele lugar onde eles estavam passando. Só que Jonatas não ouviu o que Saul falou, esse voto maluco que ele fez. E ele vai lá, seu escudeiro, e come lá um pouco do mel, e quebra um voto que o rei fez sem ele saber. Aí Saul entra no quarto ponto dessa mensagem, aliás, desse bloco, é que ele se torna agora um rei que quer destruir a sua própria família. Olha o versículo 39. Tão certo como vive o Senhor que salva a Israel, ainda que com o meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto, porém nenhum de todo o povo lhes respondeu. O que ele estava fazendo? Estava culpando Jonatas pelo que o Jonatas nem sabia. Mas sabe o que esse ato revela no coração de Saul? Inveja pela intrepidez do seu filho. Quer saber? Eu vou tirar meu filho da jogada, para que eu possa aqui me levantar e ganhar prestígio novamente com a nação. Irmãos queridos, nós não podemos botar em xeque a nossa família para ter prestígio diante de ninguém. Nós não podemos botar em xeque aqueles que nós amamos para ter prestígio dentro da igreja. Pois a palavra de Deus vai dizer através de Paulo a Timóteo: aqueles que perdem os de casa são pior do que os descrentes, já morreram na fé há muito tempo. Se de tudo que você tiver que salvar, meus irmãos, no último momento da sua vida, salve a sua família. Salve a sua família. Ela é o pilar mais importante da sua vida. Mas ainda, apesar de todas essas coisas que Saul vai fazendo, orgulho, prepotência, arrogância, dissimulação, mentira, Deus ainda dá uma segunda chance para ele. E eu preciso que você vire para o capítulo 15. Deus ainda dá uma segunda chance para ele. Porque Deus é o Deus da segunda chance. Deus é um Deus que olha para nós e diz assim: ainda tem jeito para isso daí.
Vamos dar a chance para ele. Então, meus irmãos, olhem comigo que primeiro, Deus dá uma ordem clara, mas essa ordem é desobedecida. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei. Ele está lembrando a ele. Sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. E qual é a ordem de Samuel? Vai até os amalequitas. Destrói todo mundo, do menor ao maior. Homem, mulher, passerol geral. Deixa ninguém. Não deixa ninguém. Mas Saul, ele faz algo que muitas vezes nós fazemos. Nós escutamos, mas não ouvimos. Escutamos, mas não entendemos. Aí a gente vai do jeito que a gente acha que tem que ir. E ele continua. Vai, pois agora, versículo 3. Fere Amaleque. Destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aí você pode pensar, Deus é muito ruim, né? Não, não é isso não. É porque depois da travessia lá do Mar Vermelho em Refidim, esse povo foi o primeiro inimigo do povo de Deus. E Deus tinha revelado através de Balaão que essas pessoas, que esse povo que fez guerra contra o seu povo seria exterminado. Então agora Saul está sendo levantado para cumprir uma promessa predita anos e anos atrás, séculos atrás. E agora chegou a hora de cumprir tudo aquilo que Deus disse. Vai lá e fere os amalequitas. Saul ouviu, Saul foi, só que Saul não obedeceu. E esse é o perigo. Nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos o que Deus tem para nós, talvez entender e fazer de qualquer jeito. E o que acontece? Versículo 7. Feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Ele tomou vivo a Agag. Qual era a ordem? Mata. Não era traz vivo. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. A todo o povo ele destruiu o fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Aos olhos dos homens foi uma missão bem sucedida, aos olhos de Deus foi um fracasso terrível. A ordem é mata, destrói, não deixa nada. O que vem em seguir? Vem a palavra de Deus a Samuel, que não tinha nada a ver com isso. Me arrependo de ter posto Saul como rei de Israel. Me arrependo. O que Saul fez? Jogou a segunda chance no lixo. E qual foi o motivo? De novo, as pessoas. As pessoas. E Samuel madruga para encontrar com ele, para que ele diga aquilo que Deus disse para ele, para o próprio rei. E o que acontece agora é que Saul joga no lixo essa oportunidade. E nós corremos esse risco de escutar, não ouvir. De ouvir e não obedecer. E por que Deus então agora rejeita Saul definitivamente? Porque a palavra vai dizer, me arrependam. Ora, mas Deus, isso está em contraste com o versículo 29. Porque está escrito lá que a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto nem é homem para que se arrependa. O que o autor do texto está dizendo aqui é atribuindo um sentimento humano a Deus, para que nós possamos entender o que a palavra quer dizer, não que Deus tenha se arrependido. Mas Deus deixa claro que esse Saul não vai a lugar nenhum. Ele não obedece minha palavra, ele é dissimulado, ele é mentiroso. Ele obedece às pessoas, mas não obedece a nós. Ele vai para a batalha, ele vence a luta, mas ele não me obedece 100%. Ele não obedece o que eu disse 100%. Ele pega ali os despojos de guerra, ele pega o rei que era para matar e leva embora prisioneiro. E por que Deus agora, então, depois dessa missão bem sucedida aos olhos dos homens, vai rejeitar Saul definitivamente? Meus irmãos, simples. Quando você chama Deus para uma batalha,
Quando você chama Deus para uma peleja e diz: Deus age por mim, Deus vence por mim, Deus batalha em meu lugar, Deus atende a sua oração. Meu filho, eu vou batalhar em seu lugar, eu vou vencer, eu vou prevalecer sobre essa dificuldade. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, que a glória é somente de Deus. O despojo da batalha que você venceu com Ele é dele, porque a glória é toda dele. A glória é somente dele. Esse ato de Saul está dizendo o seguinte: Saul, você está roubando a glória pelo que eu determinei você fazer. A glória não é sua, a glória é minha. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. Agora Saul é plenamente rejeitado. Saul é plenamente rejeitado. E ele vai, em vez de se arrepender, ele vai continuar a dissimulação e a mentira. Versículo 12 diz: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Além de pegar os despojos, agora ele levanta um monumento em seu nome. Ele cria um grande ídolo chamado Saul, para adorar a própria imagem. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Que dissimulação terrível. Ele sabia que não tinha executado tudo. Aí Samuel aparece do nada: ô meu irmãozão bendito, rapaz, eu obedeci tudo aquilo que o Senhor falou. Aí Samuel vai fazer o seguinte: meu irmão, eu estou ouvindo um balido de boi, que negócio é esse aí? Não era para ter boi, não era para ter despojo, não era para ter rei, não era para ter mais nada. O que está acontecendo aí? O que Saul vai fazer? Vai dissimular mais uma vez. De Amaleque os trouxeram porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Saul está tendo uma atitude aqui que muitos de nós já tivemos. Senhor, eu não te obedeci, mas o que eu fiz aqui, eu fiz para te agradar. Ele está mentindo para Deus, está mentindo para o profeta. Meus irmãos, quantos de nós já nos pegamos mentindo para Deus? Deus, eu fiz isso por conta das circunstâncias, mas foi para te agradar. O que disse Samuel a Saul? Espera e te declararei o que o Senhor me disse. Versículo 24. Aliás, perdão, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor obedecer. O que Deus está dizendo aqui, é melhor obedecer do que sofrer as consequências. Mas ainda em terceiro lugar, vem a grande rejeição. Versículo 24 vai dizer assim: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Já ele rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E acontece algo aqui. Samuel está indo embora. Ele se vira, Saul vai pegar nele. O manto dele rasga. Samuel vai dizer para ele: teu reino foi rasgado, igual essa pedaço de pano que está na sua mão. Deus tirou ele agora definitivamente de você. Ele vai dizer: Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. E ele vai dizer: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, quanto não é homem para que se arrependa. O que a palavra de Deus está nos dizendo? É que se Deus lhe prometeu uma grande vitória, é que se Deus lhe prometeu uma grande bênção, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Mas se você desobedecer, Ele lhe tira e Ele também não volta atrás. Porque o Deus de paz, o Deus de misericórdia, também é o Deus conhecido como fogo consumidor e juiz de toda a terra. Ele não vai voltar atrás dessa palavra. E ele vai rejeitar Saul. E a partir dali, Samuel tem que cumprir o restante da missão. Traze-me aqui Agag. E Samuel, como diz a palavra de Deus, despedaça ali
Agag, cumprindo então a palavra do Senhor. Só que agora Saul já está rejeitado. O primeiro rei de Israel, que era para representar a pessoa de Deus ali, era para ser um homem de Deus, segundo o coração de Deus, está sendo agora rejeitado por Deus. Deus não volta atrás nas suas decisões. Mas para fechar, eu preciso que você vá lá para o capítulo 28. Capítulo 28. Versículo 7 ao 20. Agora vai tratar da ruína final desse rei. A ruína final. A palavra de Deus já dizia há muito tempo que não permitia feiticeiros, necromantes. E nesse momento, Samuel já não está mais diante da presença de Saul. Já não se veem, já não se falam mais. E essa atitude de Samuel deixa claro para Saul: Deus lhe rejeitou. E o profeta era aquele que carregava a voz de Deus. Agora o profeta está longe dele. E Saul agora está diante dos seus inimigos, não sabe mais qual é a vontade de Deus. Ele tenta falar com Deus e Deus não responde mais. Agora o que ele ouve é um retumbante silêncio na sua mente, no seu coração. Deus não fala mais comigo. E agora o que eu vou fazer? Ele diz aos seus servos no versículo 7: aponta para mim uma necromante que eu possa me consultar. Saul acaba de quebrar a lei de Deus. Agora está na casa dessa necromante, e essa necromante vai ali supostamente levantar o tal do profeta Samuel, que nessa época já era morto. Mas se você veio pensando aqui, eu sei que você já leu esse texto alguma vez, achando que de fato esse era Samuel, eu tenho que dizer para você que esse cara não é Samuel. Versículo 14 diz: perguntou ele como é essa figura, ou seja, ele não viu. Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Aí tem uma palavra que é a chave de interpretação desse texto inteiro. Entendendo Saul. Saul não viu, ele presumiu que fosse Samuel. E ali aparece um espírito que diz ser Samuel, e a gente sabe que o diabo circula a vida de todo mundo, sabe tudo sobre a vida de todo mundo. Então não tem esse negócio de Chico Xavier levantando morto para falar com você. É igual na época que aquela cantora Cássia Eller morreu, né? A Cássia Eller mandou uma carta lá do inferno. Pelo amor de Deus, gente. No inferno não tem caneta, não. No inferno tem fogo, verme que não morre, ranger de dente, sofrimento. Tem tempo para você ficar escrevendo lá, não. E disse isso, aquilo outro. Então essa necromante levanta esse morto aí, esse espírito morto aí. E Saul entende que é Samuel. Qual é a vontade de Deus para mim e tal e tudo mais. Agora Saul está ouvindo fantasias da própria cabeça. Está achando que Deus está falando com ele através do profeta. Está com saudade de Samuel? Então por que não obedeceu a palavra de Deus? Nós não podemos esperar chegar nesse ponto de nós termos saudade da presença de Deus, enquanto nós vivemos um passado de desobediência. E agora se intensifica a batalha. Nesse tempo, Davi já está no jogo. Saul passa anos perseguindo Davi. Só que agora no capítulo 31, vai chegar o decreto final da sua vida. Capítulo 31. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugindo de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboá. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. Então o que acontece? Se agrava a peleja, Saul vê os flecheiros, fica com medo. E ele vai olhar para o seu escudeiro e vai dizer: transpassa com essa espada em mim, porque eu não quero morrer na mão desses inimigos, porque eles vão me envergonhar. Só que o que acontece? Versículo 5: vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Saul morre pela própria espada. Onde isso começou? Capítulo 13.
lá no começo da nossa mensagem. A desobediência a Deus culminou na morte daquele que devia ser o guia da nação, devia ser o representante da presença de Deus. Saul morre, assim como diz o texto. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Há 2 textos paralelos aí. 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 1 até o 12, que vai contar também essa história da morte de Saul. Esse é o fim trágico de um homem dissimulado, de um homem mentiroso, de um homem que pecou contra Deus e desobedeceu a Deus. A história de Saul, às vezes, é a história de muitos crentes, que ao invés de obedecer, continuam numa estrada de desobediência e vão caminhando para a ruína. Alguns dizem assim, mas foi o próprio Deus que matou Saul. Meus irmãos, Saul se matou quando resolveu não obedecer à voz de Deus. Quando nós nos matamos espiritualmente, quando nós não obedecemos à voz do Senhor. E aqui está a ruína de um rei. Aqui está o fim trágico daquele que deveria ser o líder da nação, do povo de Deus. Que Deus nos ajude a nós não chegarmos a esse ponto de tanta desobediência e nós ferimos a presença de Deus e a santidade dele. Que Deus nos abençoe.